Isso. Foi. Tá. Léo, pode botar lá nos slides. Bota uma tela cheia aí pra gente. Bom, só para contextualizar e dar um resuminho do que a gente fez na aula passada, basicamente a gente falou sobre a parte teórica do design. A gente falou algumas áreas que se pode seguir dentro do design, mas especificamos a parte do design gráfico. Foi mais uma aula teórica para poder incluir vocês no assunto. E daí nós deixamos um vídeo gravado com também a parte de instalação de um software. Então, Thaís, tu chegou a assistir a gravação, só para confirmar, se não assistiu, bem tranquilo. É porque eu queria saber se tu chegou a instalar o software que a gente vai começar a trabalhar. Se não, a gente pode, acho que até fazer essa instalação agora, rapidinho, antes de começar a aula, porque vai ser importante. Eu cheguei a assistir um pouco do início, mas eu não cheguei a assistir tudo. Mas eu vou assistir tudo. E em questão de software, eu tenho o Coro. A gente a gente estava comentando na aula passada com a Larissa que o Corel seria uma das primeiras opções que a gente iria ensinar a todo mundo a usar. Porém, como é um software, é um programa pago, meio que a gente não tem esse direito de poder ensinar e disponibilizar para vocês. Então acaba que a gente vai utilizar o Inkscape mesmo. Mas é bem rapidinho para baixar e é bem leve o software. O Léo tá ali mostrando como é que se faz a instalação dele. Só para te ter noção, mas se tu quiser acompanhar a aula, não precisa fazer isso agora. Mas pode acompanhar na aula e depois tu baixa o programa se tu quiser para poder fazer os exercícios que a gente vai hoje iniciar na parte de criação do logotipo de uma logo. Na aula passada, pode botar em tela cheia, Léo. Bom, na aula passada a gente falou do que se tratava uma logotipo. E basicamente uma logo é o que? É o ícone, ou seja, ali em cima temos o que? O ícone do IFSU e o texto que está escrito Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Tudo isso seria o logotipo do IFE, onde a logo seria o desenho que parece um F, tem as bolinhas com formas, e o texto seria a junção disso. E a gente vai fazer a criação de um logotipo nessa aula. Bom, pode mostrar agora os slides. A gente não vai passar esses slides, tá? A gente deixou eles disponibilizados para vocês poderem, caso não conseguirem fazer em aula, fazerem depois, porque vai ser importante essas atividades para a última aula que nós vamos realizar. Mas só para vocês saberem, pode ir passando lento, mas vai passando os slides, Léo, que a gente tem todo o passo a passo do que a gente vai fazer na aula, mas a ideia é praticar mesmo. Tudo isso que está nos slides a gente vai fazer em aula exatamente agora, porque daí fica mais fácil e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem só clicar ali na opção do Meeting, levantar a mão ou até abrir o microfone, como preferirem, e daí a gente já tira a dúvida de vocês logo. Mas a ideia é, se vocês não conseguirem fazer junto com a gente, que a gente vai... A ideia é fazer junto, mas se não conseguirem, vamos disponibilizar o slide para vocês fazerem o passo a passo, para facilitar também. E se preferirem, podem assistir depois o vídeo no YouTube, bem tranquilo. Pode passar um pouco mais rápido agora, só para mostrar tudo como é que é os slides ao todo, que é bem isso, é resumidinho e com o passo a passo de como fazer. Mas a ideia é a gente fazer isso em aula, então pode passar pro Inkscape e vamos praticar agora.
Só antes de a gente começar, alguma de vocês tem alguma dúvida? Senão a gente já pode começar. Não, tranquilo. Beleza. Vamos lá. A primeira coisa que vocês veem na tela é essa imagem, que ela vai ser a imagem padrão, que é para ser uma folha A4. É a imagem que vem direto no Inkscape. É nessa folha que nós vamos trabalhar. A primeira coisa que nós precisamos saber é qual o ícone, ou melhor, qual o logotipo que nós vamos querer fazer. No nosso caso, como foi mostrado nos slides, é o Instagram, ou seja, esse ali. Esse ali vai ser o que a gente vai desenvolver agora. Então, pode passar para lá. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é passar o mouse ali na opção do retângulo aí mesmo. Ó, esse aí é a ferramenta de retângulo. E como está em português, fica mais fácil de saber o que ela faz. Que está ali do lado. Crie ou edite retângulos e quadrados. Exatamente como está escrito, ele faz isso. Pode clicar aí, Léo. Clica com o botão esquerdo uma vez. Aí, quando tu for clicar de novo, só clica e segura, Léo. Depois na folha ali. Aí, ó, tu tem a opção de redimensionar. Ou seja, tu pode fazer um quadrado pequeno. Tu pode fazer um quadrado grande. Tu pode fazer um retângulo. Tu pode fazer... É basicamente isso, é um quadrado, um retângulo, só que de formas diferentes. É isso que essa função disponibiliza. Só para facilitar, agora tu solta o quadrado, Léo, e vai ali na opção de tirar a cor, porque o delas vai vir sem cor. Não, ali no xizinho, clica com o botão direito lá no X do lado, aí. Botão direito. Aplicar preenchimento, aí. O de vocês, só fecha lá em cima para facilitar, Léo, aí. Dá um Ctrl e aproxima o quadrado para facilitar a vista. Ó, a ideia é que o de vocês vai vir assim. Como? Vai vir só o quadrado, bem simplesão. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é aplicar um contorno nisso, porque a gente quer fazer o ícone do Instagram. E como se aplica um contorno? Tu tá vendo que tem ali embaixo todas aquelas cores ali? São as ferramentas de cores, só que de uma maneira mais fácil de achar. Isso é como se fosse um atalho, porque nós temos depois, a gente vai até apresentar nas próximas aulas, o atalho de cores, para vocês saberem como é que funciona e até o significado delas. Mas o que a gente precisa saber para essa aula é que ali embaixo a gente tem um atalho dessas cores. Então, se tu clicar com o botão direito em cima de alguma dessas cores, pode clicar no preto, Léo. Ó, ali aparece a opção aplicar ao preenchimento. O que significa isso? Significa, se tu clicar ali, ele vai preencher o quadrado com preto. Pode clicar. Ó, aplicou a cor. Isso é uma maneira mais fácil de fazer isso. Agora, se tu clicar com o botão, ó, ali tá vendo o xizinho, o que é isso? Isso serve para te tirar a cor ou o contorno. Clica ali daí, ó, aplicar ao preenchimento, a mesma opção de antes, ele tira a cor. Por quê? Clicou no X, que é para significar um nada. Agora vai ali, preto de novo, aplicar contorno. Essa opção faz o quê? Ela aplica um contorno. Não dá para ver direito, por quê? Porque ele está num contorno de 1 pixel. Então, é muito pouco visível. O que a gente faz para poder aumentar a largura desse contorno? A gente tem que clicar. Vocês estão vendo ali embaixo que tem ali preenchimento, daí do lado tem nenhum e contorno tem preto? Vocês têm que clicar ali 2 vezes no preto. Ó, clicam 2 vezes aí no preto e vai abrir essa aba. Lá em cima está escrito preenchimento e contorno. Ali tem um atalho para abrir essa aba já, que é o Shift mais Ctrl mais F. Mas isso vocês não precisam saber agora. A ideia é
que ali tem preencher, ou seja, é o que a gente já fez ali embaixo, o cor de contorno, que é exatamente como se fosse preencher a cor, só que a cor do contorno, só que ali de uma forma mais fácil também, porque tu consegue mexer, por exemplo, no degradê da cor, tu consegue mexer, ó, cores diferentes, e tu tá vendo, vocês estão vendo que tá mudando ali do lado, ó, tá ficando mais preto, um pouco mais verde, mais azul. Essa é a ideia, de mudar a cor do contorno. Só que o que a gente quer é o quê? É aumentar a largura e deixar preto. Então, mantém o preto e vai na parte de contorno lá em cima. Aí. Vocês estão vendo ali que a primeira opção que está escrito é largura. Se vocês forem aumentar essa largura, vai aumentando o número ali, Léo. Aí, ó. Se for aumentando, vocês estão vendo que vai ficando cada vez mais visível. Ó, vocês podem aumentar isso até não quererem mais, ó. Podem até fazer uma figura diferente. A ideia é que isso é para ser o contorno do quadrado. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar. Bota em torno de uns... vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aumenta. Aí, tá bom já. Pronto. Ali embaixo nós temos a parte de traçados. Só para explicar isso para vocês que pode ser importante. O primeiro traçado, ele é como se fosse uma linha completa. É exatamente esse que a gente está utilizando. Agora, temos esse pontilhado que é o segundo. Clica aí. Ó como é que fica o desenho. Ele já muda um pouco. Ele fica pontilhado. E assim, se tu for clicando nas outras opções, também vai mudando de acordo com o desenho que está ali. Essa é a ideia desse traçado. Mas o mais comum que todo mundo usa é o primeiro, que é lá em cima, aí. Esse aí mesmo, porque é o mais simples e normalmente tu vai usar esse para todos os tipos de desenho que tu quer colocar algum contorno. Pode fechar essa parte. Bom, agora nós precisamos fazer o quê? A gente precisa deixar... temos o quadrado com o contorno. Agora, a gente precisa deixar esse quadrado com as bordas arredondadas. E daí vocês me perguntam, como é que faz isso? Vocês estão vendo lá do lado, nas mesmas ferramentas onde a gente achou o quadrado, que tem... o primeiro de todos é o quê? É o mouse, ó. Seletor, selecione e transforme objetos. Agora passa para o segundo. Esse é o quê? Editor de nós. Edite caminhos e nós. O que seria esse nós? O desenho ali, ele é bem intuitivo, porque mostra a partezinha de um ponto do pixel até o outro ponto do pixel. E só para explicar, o pixel é como se fosse a medida do design. Pixel é como se fosse os centímetros, só que de imagens e coisas do tipo. Agora, quando vocês clicarem nessa opção, clica de novo no quadrado ali, Léo. Na borda do quadrado. Bom, ele clicou e estão vendo que lá do lado apareceu uma bolinha. Essa bolinha é exatamente ali que vai ter a ideia. Pega essa bolinha, clica nela e arrasta para baixo. Ó, vocês estão vendo que está arredondando o quadrado? Essa é a função de nós. Ele arredonda as coisas. E tu tem a bolinha para um lado, que é o para baixo, e a bolinha para esquerda também. Deixa um pouquinho mais para... Aí, deixa aí, Léo. E agora pega a bolinha de cima ali e arrasta para a esquerda. Ó, vocês estão vendo que também ele arredonda de um lado, como se fosse a parte superior, e a parte inferior ele arredonda, e do outro é a parte lateral. É mais ou menos isso. Mas o que a gente precisa é deixar exatamente desse jeito. Tá perfeito aí. Dá para até... isso vocês vão customizar de acordo com o que vocês acharem melhor. Mas a ideia é fazer o básico para vocês terem noção de como é que se faz isso.
Bom, agora que a gente tem isso pronto, o que a gente precisa? Volta ali no Google para ver como é que é o logo do Instagram. Só para vocês terem uma noção. Ó, a gente tem a borda arredondada, só que ali na imagem está com a largura um pouco maior. Então, tipo, a gente pode aumentar na real, mas dá na mesma. Tem o que? A gente já tem o quadrado com as bordas arredondadas. Só que dentro desse quadrado, nós temos um círculo ou uma esfera, como vocês preferirem chamar. E acima desse círculo, do lado direito, nós temos uma bolinha pequena, mas essa é preenchida com preto. E abaixo do nosso logotipo, nós temos o texto com Instagram escrito. Bom, a gente já sabe o que a gente precisa fazer agora. Primeiro, a gente vai precisar ir na ferramenta de esfera, que abaixo, exatamente onde é que o Léo foi. Abaixo do quadrado, nós temos ali elipse. Crie ou edite círculos, elipses e arcos. Ou seja, é como exatamente ele está falando. Tu tem como criar uma elipse, um quadrado, uma elipse, um círculo, uma bola, tanto faz. Ó. Ele tem diferentes formatos. Tu consegue deixar um círculo grande, tu consegue deixar um círculo pequeno, tu consegue deixar um círculo mais com uma largura maior, com uma altura maior, e assim tu vai variando. Mas o que a gente precisa é deixar ele... Tu pode botar fora, Léo, é melhor porque daí a gente mostra como é que se coloca dentro depois. Ó, aliás, a gente não explicou como é que faz para aumentar e diminuir a tela. Se vocês utilizarem a tecla Ctrl do teclado e o scroll do mouse, ou seja, a bolinha do mouse, ó, se aperta o Ctrl e tu vai usar o scroll para baixo, ele se afasta da imagem. Agora, quando tu faz o contrário, ele aumenta a imagem, até não querer mais, até o máximo que o próprio programa permite. Mas bom, a ideia agora é aproximar um pouco ali no círculo, só pra gente dar uma customizada nele. Isso dá pra até, se vocês quiserem, ó, agora dá pra até resolver um problema. Tá, e se por acaso eu fiz um círculo muito pequeno e eu quero aumentar o tamanho dele, como é que eu faço? Vocês têm que clicar de novo lá nas ferramentas. Vocês estão vendo a primeira ferramenta, como eu tinha mostrado antes, que era seletor, selecione e transforme objetos. Quando tu clica ali na imagem, automaticamente aparecem essas setas. E o que significa? Para te aumentar elas, aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Só que aí é que tá. Se tu faz algo manual, se tu quer aumentar ela de forma manual, ela pode ficar com um formato diferente. Ó, olha, ó, o Léo aumentou de uma forma manual e ele ficou com um formato diferente. Tu não quer isso. Tu quer só aumentar ela, mas do mesmo formato que estava antes. Como é que eu faria isso? Tu tem que clicar a tecla Ctrl e aí tu segura, tu arrasta para aumentar, porque daí ele vai aumentar na forma que ele tá. Ou seja, o círculo ele vai aumentar no formato que ele estava para já facilitar o desenho do usuário. Bom, a gente fez já esse círculo e o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar ele dentro do quadrado arredondado, porque assim a gente já tem uma forma do Instagram. Tu arrasta, clica nele e arrasta ali para dentro. Dá para alinhar, ó, deu, alinhou. Agora clica fora, pronto. A gente consegue já visualizar como foi feito o logo do Instagram. É essa a ideia. Eles pegaram um quadrado, arredondaram as pontas e fizeram um círculo no meio. O que é para ser isso? É para ser como se fosse uma câmera, porque, como vocês já sabem, Instagram é bem uma rede social de foto e coisa do tipo. Então eles pegaram bem essa ideia
de transformar a logo, ou seja, o símbolo da rede social, uma câmera. E é bem fácil fazer, não passa de quadrados, círculos e é isso. Mas a gente ainda não terminou o desenho. E antes da gente prosseguir com o próximo círculo, que vai ser um menor, eu só quero dar uma aumentada nessa largura do quadrado, que ele está um pouco desproporcional com o círculo. Então, como é que se faz? Clica na borda, vai lá embaixo em contorno, clica ali, aí vai abrir a parte do lado ali. Quando abrir ali, vocês vão lá em cima em contorno, e ali vocês podem clicar no maisinho para aumentar ou digitar um número que vocês acham que seja bom, mas vocês estão vendo que está aumentando ali, aí vocês vão aumentando para ficar mais ou menos com a largura do círculo. E agora já melhorou um pouco o desenho. Bom, só aumenta um pouco o círculo, Léo, porque o círculo é um pouquinho maior do que o outro, então aumenta com o Ctrl selecionado aí, agora centraliza, certo, foi. Bom, vocês podem ver que agora está bem mais parecido com o símbolo ou melhor, com a logo do Instagram do que nunca, né? A próxima opção, ou melhor, o próximo passo que a gente precisa fazer agora é fazer um círculozinho pequeno. Ou seja, a gente vai precisar ir lá no elipse, novamente. E antes da gente continuar, eu só queria saber se vocês estão com alguma dúvida ou se vocês estão conseguindo entender tranquilamente. Senão a gente pode pausar e fazer o processo de novo, bem tranquilo. Tô entendendo tranquilo. Eu só queria saber se tem alguma ferramenta na hora que a gente tá fazendo, por exemplo, o círculo, para deixar ele... Ai, esqueci a palavra. Assim como a gente fez ali depois, né? Mas quando a gente tá fazendo, se tem alguma maneira de deixar ele proporcional, sendo Ctrl também? Tu quis dizer desse modo que o Léo tá fazendo, de deixar ele já assim aumentado dos dois lados? Isso. Olha, nós temos os atalhos Ctrl e Shift. O Ctrl, mostra primeiro com o Ctrl, Léo. Ó, o Ctrl, tu vai aumentar só de um lado. Pega ó, ele vai aumentar só de um lado, mas vai deixar proporcional. Já o Shift, se tu usa o Shift, ele aumenta dos dois lados e tenta deixar proporcional à imagem, ó. Vocês estão vendo que ele está se abrindo dos dois lados? Com o Ctrl é diferente. Com o Ctrl ele abre só de um lado, ó. Ele está abrindo só de um lado agora. São essas duas ferramentas, ou melhor, esses dois atalhos que deixam ele redimensionado. Eu não sei se eu consegui tirar a tua dúvida, Larissa. Sim, obrigada. Tranquilo. Thaís, está conseguindo acompanhar? Tá bem tranquilo. Tranquilo. Bom, agora, continuando a aula, a gente precisa fazer o quê? Aquela bolinha pequena que é para parecer como se fosse a câmera do Instagram. Só faz fora do logo, Léo, para a gente mover ele para dentro depois. Tu tem dois jeitos de fazer essa bolinha. Tu tem o jeito de preencher ela com preto, ou tu tem como deixar a largura da bolinha, o contorno da largura maior e tão grande a ponto de que ela se feche sozinha. A gente pode mostrar os dois jeitos para vocês. Vamos primeiro fazer essa de preencher. Bom, nesse preencher, como é que a gente tem a bolinha já ali feita, que é só tu pegar, clicar na tela, arrastar com Ctrl, Shift, aí independente dos dois vai fazer a mesma função e pronto, soltar na tela. Aí cria a esfera. Agora, tu clica nela, na bola, no círculo, e lá embaixo nós temos as cores, como a gente já tinha comentado com vocês. E ali
Vai no atalho das cores, Léo. Na parte do preto ali. Não. É lá do lado X. Isso. Ali nós temos o que? Se tu clicar com o botão direito ali, nós temos o aplicar o preenchimento. Se tu fazer isso, ó, deixou tudo preto. E agora, para deixar essa bolinha pequena, é só redimensionar segurando Shift ou Ctrl também. Uma coisa que vocês precisam saber é, sempre que vocês quiserem deixar o círculo ou o quadrado do mesmo formato que vocês colocaram na tela, vocês precisam utilizar o atalho no teclado, que é o Ctrl ou Shift, porque eles já deixam redimensionado do tamanho que vocês tinham colocado. Então isso é bem importante, mas caso vocês queiram fazer manual, também não tem problema. Isso vai de cada um, só estão mostrando uma ferramenta que facilita bastante o trabalho de vocês. Bom, agora a gente quer diminuir bastante essa bolinha para colocar ela dentro do... Aí, mais ou menos... Aí, pronto. O que ele fez? Ele clicou, apertou Shift, clicou na bolinha e diminuiu ela. Basicamente o que ele fez foi isso. Agora nós temos a bolinha ali, pronta. Só que o que falta a gente fazer é arrastar ela lá para dentro do logo do Instagram. Vocês podem ver que está praticamente completo. A gente já fez o logo de uma forma bem fácil. Só falta dar uma redimensionada pequena, como o Léo está fazendo ali, para ajustar certinho. Mas o intuito é o mesmo. A gente terminou a logo. O que faltaria fazer agora é mostrar o outro jeito, que dá para se fazer também essa bolinha pequena, e depois acrescentar o texto. Mas vamos primeiro mostrar o outro jeito que dá para ser feita essa bolinha também. Vocês podem, depois que criaram a bolinha, o círculo, a esfera, como quiserem chamar, isso é tudo a mesma, vocês podem ir lá embaixo em preenchimento, do lado tem nenhum, ali porque não tem nenhum preenchimento, e do lado embaixo de preenchimento tem contorno, e do lado tem o quadrado preto. Ali a gente clica para poder entrar na parte de cores e preenchimento de contorno. Bom, o que dá para fazer para deixar essa esfera com uma largura maior a ponto de cobrir todo aquele preenchimento ali em branco dentro dela? Vocês podem ir em contorno lá em cima e aumentar, diminuir a bolinha primeiro lá embaixo, dar uma diminuída nela. Aí, tá bom já. Agora o que vocês podem fazer? Ir ali na largura e aumentando. Ó, vai aumentando, vai aumentando. Opa, aumentou demais. Aumentou demais. Aí, ó. Isso também dá para ser feito, ó. Que vocês aumentam tanto a largura que ela acaba se cobrindo sozinho. Isso é meio que a gente chama de uma gambiarra do design. Pode ser, porque não é o jeito comum de se utilizar, mas a gente está passando porque é um método também que dá para ser utilizado e não sei, isso vai de preferência de cada um. Vocês podem ver ali um do lado do outro que não muda nada. Só o tamanho está um pouquinho menor, mas isso dá para ajustar. Basicamente, são esses dois métodos que nós temos para poder fazer o preenchimento dentro de um círculo. De um quadrado daria a mesma ideia. Ó, vocês podem ver que estão os dois na mesma e até criou um outro formato. Parece uma carinha com a boca aberta. Bom, agora pode excluir esse aí. Isso. O que a gente precisa fazer agora? Volta lá no logo do Google lá, Léo. Ó, vocês podem ver que está praticamente idêntico. A única coisa que falta é ali embaixo, ó, Instagram. É a única coisa que falta, ou seja, o texto.
Vamos voltar lá para o Inkscape que a gente vai mostrar para vocês como se utiliza a ferramenta de texto e como é que dá para fazer um design bonito com ela. Lá do lado das ferramentas, nós temos uma coisa chamada... é até bem intuitivo, porque é essa ferramenta que o Léo está passando, mostrando o mouse, que é um A. Então vocês conseguem perceber que deve ser alguma coisa relacionada a texto, a escrita, que seja. Como está escrito ali, texto, crie ou edite as escritas, os parágrafos e comuns. Bota lá na tela agora, Léo. Pega, tu clica ali no A e a partir, tu não precisa nem fazer esse quadrado, pode só clicar na tela. Ó, vocês têm dois métodos e jeitos de fazer com esse A. Do mesmo jeito que o Léo tá fazendo ali, que fez antes, de pegar, segurar e criar um quadrado para se colocar o texto, tu também pode simplesmente, ó, do jeito que ele fez ali, ó. Ou seja, tenta escrever Instagram inteiro. Para que eu vou mostrar para vocês por que serve esse quadrado. Escreve Instagram inteiro dentro desse quadrado aí, Léo. Ó, é para isso que ele serve. Por quê? Quando tu faz um quadrado, ele limita até onde tu quer que escreva a escrita vá. A partir do momento que ele passa, ele vai lá para baixo. E ele não aparece. Por quê? Porque não está dentro do quadrado. Agora, a forma de baixo, lá que tu só clica na tela, essa aí não tem limitador. Essa aí vocês podem escrever até, tipo, ó, não tem limitante, ó, vocês vão escrevendo e não tem. Esse é o jeito mais usado, mas o outro tem algumas, pode ser usado para alguma coisa em específico, aí vai de vocês. Mas o que a gente vai utilizar é esse que não tem limitação. Então, é exatamente assim como o Léo fez. Vocês vão só precisar clicar e escrever Instagram. Aí é que tá. Vocês estão vendo que ali tá de uma fonte não tão bonita, não tá com... não tá em negrito, não sei, tá meio pequeno também. Então, lá em cima, quando tu clica na escrita, clica no de baixo, não. Calma aí, tira isso aí, tira o outro também. Agora tu vai lá na ferramenta A, aí, escreve Instagram de novo. Agora lá em cima vocês estão vendo que tem sans serif, ou seja, isso é a fonte. Do lado tem normal, ou seja, esse é o estado da escrita. E lá do lado tem o tamanho dela e tá em PT. Dá para ver ali em PT. Ó, aí tem todas as medidas que vocês podem utilizar. Mas a PT é a mais comum utilizada, então dá para deixar essa mesmo. Bom, vamos lá em fontes e clica na setinha, ali vai aparecer todas as fontes que vocês têm no PC de vocês. Todas. Aliás, vocês podem até instalar fontes da internet. Existe bastante gente que faz fonte e tem umas até muito bonitas que o pessoal faz. Existe um site chamado Da Fonte. Se vocês quiserem procurar e se interessarem por isso, vocês podem ir atrás disso. Mas vamos utilizar uma fonte do PC mesmo para facilitar a coisa. Deixa eu ver. Vai descendo. Vamos pegar uma fonte mais bonitinha. Vai descendo, Léo, lá nas fontes. Como é que faz para descer? Vai arrastando o scroll do mouse para baixo. Vai indo. Deixa eu ver. Pode ser
aquela Gulincheli. Aí. Tá. Vocês estão vendo agora que mudou ali a escrita? Então, a ideia é essa. Quando tu clica numa fonte, ela já vai automaticamente mudar a escrita. Mas, caso não mude, o que vocês podem fazer para mudar? Vocês precisam selecionar toda a escrita. Porque às vezes o ponteiro de escrita está no final dela. Então acaba que ela não pega a fonte em toda a escrita. Aí o que vocês precisam fazer para resolver esse problema é selecionar toda a frase e escolher a fonte. Que certeza que daí vai mudar. Quer ver? Pode pegar ali Gulin só. Ou essa aí mesmo, tá? Essa aí ficou até mais bonita. Deixa essa aí, deixa essa aí. Ficou até mais bonita. Só aumenta agora o tamanho. Não, não aumenta não. Vamos aumentar pelo método tradicional, que é pela própria escrita. Tá, seleciona toda ela agora, Léo. Bom, agora que a gente já escolheu a fonte do computador, a gente pode ver que lá do lado tem o que? Normal, né? Clica lá na flechinha então, Léo. Essa fonte não tem outra opção. Tenta pegar uma que tenha. Gulinche, ver se essa... Não. Pega Arial mesmo, então. Essa tem, 100%. Que é a padrão que a gente usa em todo lugar. Arial L, aí. Pronto. Arial. E ali a gente tem o quê? Tem normal, que é exatamente como a escrita tá. O italic, que ela deixa ela meio de lado. Normalmente o pessoal usa isso para relacionar ou referenciar algum comentário de alguém. Nós temos o bold. Desculpa. Que deixa ela num negrito, ou seja, ela está com uma largura maior de contorno. Tem o bold italic, que é o negrito misturado com o itálico, ou seja, ela fica de ladinho. E por fim nós temos o heavy, que seria essa que seria uma coisa mais pesada, assim. É para ser uma escrita que se utiliza para destacar uma palavra forte. Normalmente o pessoal faz isso para chamar a atenção. Um design que tu quer botar uma palavra bem chamativa, aí eles vão lá e largam um heavy na fonte. Mas não é todas que tem. Então isso varia. Vocês também podem botar só em negrito, que já ajuda bastante. Deixa em negrito que fica melhor. Na real, não, pode deixar em negrito mesmo. Bom, agora o que falta é aumentar o tamanho, certo? Então, se vocês forem ali no 20, tá vendo? Você tem do lado o tamanho da fonte. Clica ali, nessa setinha, e ali aparece todos os valores de tamanho que vocês podem ter. Você pode clicar em 4, podem ver que diminuiu bastante a fonte. Do mesmo jeito que pode clicar em 48 e aumentou muito a fonte. Deixa ali nos 36, na casa dos 36, eu acho que... Aí, ó. Bom, agora se vocês clicarem lá no mouse seletor, vocês podem movimentar esse texto. E por fim a gente consegue terminar a logo. Pode voltar lá no Google, Léo, só para ver se está certinho, tá igual. Ó, tá praticamente igual. Ali a gente usou uma fonte diferente, mas como eu não estou conseguindo apresentar, então pode ser essa fonte, isso não muda. Vocês podem fazer com a fonte que vocês quiserem. Isso a gente deixou uma base, mas vocês podem ser criativas. Podem fazer uma com fonte diferente. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre cor, dá para até colorir. A gente preferiu não colorir ainda, porque a gente iria explicar em outras aulas sobre as cores e como é que se utiliza bem elas. Mas vocês podem colorir sim. E agora mostra como é que faz para salvar isso. A gente vai mostrar como é que a gente vai salvar esse trabalho. Porque fazer a gente fez.
iniciou, fez o processo, só que como é que eu vou salvar isso no meu computador agora? Que vai ser importante para vocês na última aula, que vai ser na sexta. Bom, após terminar o trabalho, lá em cima, no menu, temos a parte de arquivo. Ali, nós temos abaixo, novo, novo a partir de um modelo, abrir recentes, reverter, salvar e, por fim, salvar como. Salvar cópia vocês não vão acabar utilizando, mas vamos explicar do que... Volta lá no menu, Léo, só para me explicar do que se trata o salvar ou o salvar como. Quando que vocês vão utilizar o salvar ou o salvar como? Vocês precisam ter em mente que salvar como a gente vai sempre utilizar quando a gente for salvar pela primeira vez. Vocês clicar ali em salvar como, clica ali agora, Léo. Ó, vocês vão redimensionar, ou melhor, redirecionar o arquivo para algum lugar do computador. E eu recomendo que vocês criem uma pasta na área de trabalho. Léo, pode criar na área de trabalho. Ó, calma aí. Deixa eu explicar. Ó, a tela inicial de vocês provavelmente vai ser essa, mas qualquer coisa vocês clicam ali do lado na parte de área de trabalho, na esquerda, e ali vai aparecer isso. Quando vocês aparecer ali computador, biblioteca e por aí vai, nessa parte em branco vocês vão clicar com o botão direito. Não, clica com o botão direito na parte em branco. Vai ir até novo lá embaixo e vai em pasta ali, ó. Primeiro atalhozinho. Agora criou a pasta. Vocês precisam renomear ela de algum jeito. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Deixa design gráfico aí, Léo. Design gráfico. Ó. Agora dá um enter e pronto. Pasta criada. Agora, se vocês clicar 2 vezes na pasta, vocês vão entrar nela. Aí, ó, vocês vão entrar na pasta. Agora a gente precisa saber em qual formato a gente vai salvar o arquivo. SVG é o quê? SVG é o formato que, se tu deixa salvo assim, toda vez que tu quiser abrir esse arquivo, ele vai abrir o Inkscape junto. E é exatamente esse formato que a gente vai precisar salvar. Mas, se vocês quiserem ter a arte de vocês em forma de imagem, vocês podem ir lá embaixo na parte de... Na real, esquece que eu falei, isso vai ser exportar e eu vou até explicar agora, dá tempo. Mas deixa em SVG. E aí vocês podem colocar o nome do desenho. Eu recomendo que bote aula 2, logotipo. E daí clique em salvar lá do lado. Pronto, foi salvo. Agora, como é que vocês fazem para exportar, ou seja, para ver isso como uma imagem? Vocês têm que ir lá em arquivo. E lá embaixo vocês vão ter a opção de exportar imagem PNG. Se vocês querem exportar, ou seja, ver ela como uma imagem JPEG ou PNG, vocês devem clicar aí. Clica aí, Léo. Tá. Agora ali do lado nós temos o formato dela, o tamanho, isso vocês não precisam mexer. Lá embaixo tem nome do arquivo. Ali vocês vão ter o local que vai ser exportado, então clique em exportar como ali. Agora vocês vão lá na pasta, vocês acham a pasta, vão na área de trabalho, na pasta onde salvaram, que ali é design gráfico, e aí vocês podem mudar o nome da arte, colocar aula 2 também, de logotipo.
e salvar como ali, ó, tipo. Clica aí. Nós temos o que? O PNG, que vai ser basicamente o formato que vocês vão utilizar. Então clica só em salvar e tá feito. Aí agora salvou como imagem. Mas o arquivo que a gente vai utilizar vai ser o SVG, porque a gente vai precisar abrir esses arquivos depois nas próximas aulas. Mas basicamente a gente fez a criação de um logo e a partir das ferramentas que vocês aprenderam, vocês podem fazer outros logos. Por exemplo, o do YouTube, que é super fácil de fazer também. Vocês só precisam utilizar, em vez de círculo, quadrado também. Vai lá do lado nos atalhos, só para explicar rapidinho essa ferramenta. Ali embaixo da espiral, abaixo, ali ó, tem o que? Caneta Bezier, que é desenhe curvas e linhas. Clica ali. Agora, se tu for ali no partinho branco e clicar uma vez, agora tu vai pro lado, ó, ele faz uma linha. Tenta fazer uma linha como se fosse um player do YouTube, ô Léo. Clica com o Ctrl e solta para baixo, Calma, bem pequeno para baixo. Ó, quando vocês clicam em Ctrl, ele faz uma linha reta e uma linha em sentido horário ou anti-horário. Então, vocês podem facilitar bastante isso. Ó, agora se tu clicar aí, clica aí. Tu segura o Ctrl, né? Dá um Ctrl, um ESC e faz de novo. Porque daí ele curva a linha. Só clica. Toda vez que tu for selecionar, tu tem que clicar em... Tipo, tu aperta Ctrl para deixar a linha reta. Mas antes de clicar de novo, vocês precisam soltar o Ctrl. Tenta fazer ali rapidinho aí, ó. Vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Isso é uma ferramenta bem prática, bem útil. Ó, vocês podem fazer um círculo, uma espiral. Dá para até deixar linhas retas, então facilita bastante. Só para explicar para vocês que tem essa ferramenta e a gente não chegou a passar, mas pode falar mais dela nas próximas aulas. Mas bom, basicamente é isso. Dá para dar um ESC. Quando vocês apertarem ESC, some tudo. Mas se vocês clicassem para finalizar, ou seja, para salvar a figura, vocês precisam fechar o círculo ou o quadrado, que seja. Ó, se fechar, ele cria a imagem. Bom, dá para excluir isso, clicando em Delete. Clica na imagem e aperta a tecla Delete e exclui a imagem. Por fim, a gente conseguiu fazer a logo e essa era a ideia da aula de hoje. Praticar e tentar terminar isso para vocês terem base de que fazer as logos a partir das ferramentas que a gente ensina se torna algo bem fácil. Com as ferramentas principais, que são o círculo, ou seja, a esfera, o quadrado e aquela ponta de 3 nós lá, vocês podem fazer diversas logos, diversos. Ó, como o Léo está mostrando ali, ó, vocês podem mudar com essa ferramenta. Vocês podem desenvolver, ou seja, criar formas que não tem já projetadas no programa. E é bem por isso mesmo. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, saber, a gente vai deixar esse tempinho extra agora para vocês tirar dúvidas de vocês se tiverem. Ou quiserem saber de alguma coisa a mais. Eu não tenho nenhuma dúvida, foi bem tranquilo. Tranquilo, então. E Thaís, conseguiu entender tudo certinho? Tem alguma dúvida? Sim, tá bem tranquilo. Bom, como vocês podem ver ali, ó, dá para fazer o logo do YouTube
de uma forma meio feia. O Léo tá fazendo rápido agora, mas vocês podem produzir desenhos bonitos, dá pra fazer algo bem trabalhado mesmo e profissional. Muitas pessoas utilizam o Inkscape para fazer isso. O que mais dá pra passar? Dá pra falar também. Não sei, agora me fugiu. Você tem algumas considerações pra fazer, Léo, Cauana? Pra mim tá tudo certo. Tu explicou tudo que tinha. Só pra contextualizar vocês, na aula passada a gente falou bastante dessa parte de design. Agora a gente já fez essa parte da criação do logo e nas próximas aulas a gente vai criar. Eu não vou falar na terceira para não dar spoiler. Ou melhor, não vou falar da quarta para não dar spoiler, mas o de amanhã eu já pode falar. Que vai ser a parte de banner. Ou seja, na real, o carrinho a gente vai fazer. A gente vai fazer um carrinho ou um trenzinho, como você preferir. E isso vai ser importante pro trabalho final, que a gente vai ter na quinta aula. Que vai ser algo bem simples, não precisam se preocupar. Mas vai ser bem divertido. Espero que vocês gostem disso. Mas acho que a gente vai ficando por aqui já. Não tem muito o que falar, não sei. Infelizmente não teve como ligar a câmera. O Meet impossibilitou nessa aula de executar isso. Mas deu para explicar, a gente conseguiu aqui, através de umas gambiarra, fazer a aula. E a gente vai se preparar melhor para amanhã. Mas espero que vocês tenham entendido e tenham feito. Se não fizeram, não se preocupem que a gente vai mandar um e-mail para vocês com um slide do passo a passo. Mas se preferirem, também vai ter um vídeo no YouTube com toda a explicação e todo o passo a passo de como fazer isso. Eu acho que a gente já pode ficar por aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu deixo aberto agora para vocês comentar. Só agradecer por vocês terem vindo. Agora, 2 alunos. Desculpa pelo meu YouTube ali, ficou todo torto. Fiz na pressa. E espero que vocês voltem amanhã. A gente agradece bastante pela presença de vocês. A Larissa agora vindo na segunda aula. E agora com a Thaís na primeira, mas bem tranquilo. Vocês realmente não vão se arrepender, porque nas próximas aulas a gente vai fazer algo mais trabalhado. A gente queria nessa aula deixar algo mais simples para vocês entrarem no assunto e conseguirem realizar. Nas próximas aulas vocês já vão perceber que vai ficar algo mais trabalhadinho e vai ser melhor. Vocês vão conseguir aprender bastante. A gente agradece pela presença de vocês. Agradece muito mesmo. Obrigado por terem vindo e esperamos que venham amanhã também. Eu que agradeço, pessoal. Pode deixar que amanhã eu tô aqui. Eu também. Bom, acho que a gente já pode ir terminando então. Eu vou encerrando a gravação aqui. E, Thaís, depois eu mando o termo pra ti pelo e-mail, certo? É isso. Obrigadão, então. A gente vai saindo aqui, tá? Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau, gurias.